Olá, jovens, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula aqui, é porque infelizmente alguma coisa aconteceu e impediu que a gente se encontrasse na sala de aula, tá bom? Mas nem por isso a gente fica sem conteúdo. Então, bora para a aula! Olha só, nessa aula daqui o que a gente vai ver refere-se à ideia que está incluída quando a gente está trabalhando, por exemplo, com círculos, tá bom? Discos. Lembrando, a diferença entre círculo e disco é só o seguinte: se você pegar só a borda, tá? Digamos de uma pizza, só a borda é o círculo. A parte interna, que é onde a gente gosta mais, que é onde tem sabores, é o quê? É o disco. A borda com toda a parte de dentro é o disco. Beleza? Então a gente tem algumas relações ali. Do mesmo jeito, quando a gente vê duas retas se cruzando, tá? Ou tendo um referencial em comum. Eles têm uma coisa especial chamada de ângulo. E essa ideia de ângulo é fundamental também a gente conhecer. Tá bom? Sendo assim, vamos analisar o ângulo, as suas construções, só para memorizar. E aí, quando a gente tiver com essa base formada, aí a brincadeira começa de verdade com as figuras geométricas. Beleza? Lembrando que você vê isso o tempo inteiro. Retas, círculos, pontos, a gente sempre está vendo isso. Você tem que parar de pensar que tudo isso daí é só para fazer conta e pensar da seguinte maneira: isso faz parte do meu dia a dia. Se você pega uma coisa e transforma ela no teu cotidiano, ela se torna mais fácil de você compreender, tá? Como foi que você aprendeu a comer? Necessidade e por ver os outros. E mais um detalhe, pessoal. Não adianta você vir só assistir essa aula, ficar só ouvindo e quando acabar essa aula, tchau. Vocês precisam treinar um pouco. Vocês têm materiais, tá bom, disponíveis aí na internet. Eu vou lhes dar o passo inicial para compreender, mas sim, aplicação com firmeza e exemplos de começar a resolver questões do Enem, tá bom? Só depois da gente ter isso aqui como base. Beleza? Então, vamos à apostila que vocês têm em mãos. Vamos lá. Para começar a ver a ideia de ângulo, a maior estrutura, a gente tem que conhecer, numa ideia matemática, dois tipos de região. Uma região chamada região convexa, que é uma região onde escolhemos dois pontos quaisquer A e B pertencem a ela. É como se você pegasse o seguinte, ó, pega um desenho e se você ligar dois pontos, ó, sem eles cortarem ninguém, sem sair da figura isso daí, essa região é chamada de convexa. Se porventura vocês escolherem dois pontos em que, na hora de ligar eles, tá, a ligação saia do desenho, ou corte o desenho de alguma maneira, tá bom? Essa região é chamada de não convexa ou côncava. A ideia de regiões convexas ou côncavas para que vocês façam as atividades está ligada à parte de física, tá bom? Mas o que é que isso aí tem a ver com o ângulo, professor? Porque o ângulo é o seguinte, ó, quando você traça duas semirretas, lembra que a semirreta, você começa a marcação em um certo referencial, ou seja, num ponto, e diz para que lado você vai. Aqui eu peguei duas semirretas, ó. As duas começam no O, só que uma vai para o lado de A e outra para o lado de B. Tá vendo? Então, são as semirretas com a mesma origem e que não sejam opostas. Como assim opostas? Uma vai para frente e a outra vai para trás. Tá seguindo a mesma direção da reta. Elas não podem seguir a mesma direção. Tá bom? Não pode. Uma tem que ir, por exemplo, uma tem que ir na horizontal, a outra na vertical, uma na vertical, a outra na diagonal. Tá bom? Ela só não pode estar em cima da mesma horizontal, por assim dizer. Não vai. Ou em cima da mesma diagonal. Não pode. Tá bom? Quando você faz esse desenho, a região que for convexa é definida como um ângulo. Como assim, ó? Olha o desenho aqui, ó. Começando em O, na direção de A,
começando em O na direção de B. Tá vendo? Ó? Semirreta OA, semirreta OB. O que é que isso tem? Ó? Essa região desenhada de verde, ó, que tem como paredes as semirretas, é chamada de ângulo. Essa região aqui, ó, ela é o quê? Se você pegar pelo desenho, claro que você não precisa memorizar tudo isso, ela é o quê? Uma região convexa. E isso aí é chamado de ângulo. Esse pontinho que está aqui, ó, o O, que é onde você começa as suas semirretas, ele é chamado de vértice do ângulo, ou origem, tá? Se você preferir. Tá vendo? Então eu tenho um discricionário aí, ó, nas minhas regiões. A parte de fora é a região não convexa. Tá vendo? E esse lado aqui, ó, das semirretas OA e OB, são chamados de lados do ângulo. A ideia do ângulo você já conhece. E vocês têm isso como referencial. Por exemplo, até onde você consegue enxergar? É o ângulo de abertura da tua visão. Tua câmera de celular, ele tem um ângulo de abertura. Pode olhar na instrução do celular, com um ângulo de filmagem de até não sei quantos graus. E isso a gente vai fazer referência daqui a pouco. Então, é o modo de abertura, ó, de onde a filmagem consegue pegar. Então, isso é o quê? É o ângulo. Se as semirretas forem opostas, elas dividem o plano em dois segmentos, ó, tá vendo? Se uma for para um lado e a outra, ó, em cima da mesma direção, tá bom? Ela vai cortar o plano em dois pedaços. É a mesma coisa, pega uma régua, bota em cima de uma folha de papel e passa, pegando de uma ponta para outra. A folha de papel é representação de um plano. E a linha que você traçou vai dividir ela em dois pedaços. É isso, ó. Dois semiplanos, tá vendo? Esse é o desenho. O nome desses ângulos aqui são chamados o quê? Ângulos rasos. Imagina tipo uma piscina. Você vai mergulhar. Tá? Tem coisa mais rasa do que o próprio piso? Não tem. Por isso que se chama o quê? Ângulo raso. Só por causa disso. Aí vamos lá. Qual é a unidade de medida que se tem, tá? Quando você está medindo esse ângulo? Considerou-se por representação que o ângulo ele é representado por uma unidade chamada o quê? Grau. Ele vai ser a unidade de medida fundamental. E um disco ou um círculo, ele ficou dividido em 360 partes iguais. É como se você dividisse tua pizza em 360 fatias. Pronto. Isso é o ângulo. Cada fatia da pizza que você cortou aí tem um ângulo. Cada fatiazinha que você cortar vai ter um ângulo. Deixa eu fazer o desenho. Ó, então imagina aí que você está com uma pizza, tá bom? Me perdoe porque o programa não deixa eu desenhar mais curto, ó. Mas toda vez que você pegar, ó, da pontinha até encostar, ó, lá no centro mesmo, tá vendo? Formei a primeira estrutura, vou formar a segunda aqui, ó. Peguei. Então você tem, ó, o desenho que está aí, ó. Tá vendo? Essa aberturazinha que está aqui, ó, que a gente acabou de fazer, esse desenho aqui, ó, você tem um ângulo. Ixi, Maria. Ó, daqui, ó, essa parte aqui é o ângulo. O que ele chama de grau é como se ele tivesse pego, ó, ao invés de uma fatia só da pizza, ele tivesse feito 360 fatias. Cada fatia aqui teria a abertura do que ele chama de 1 grau. E essa é a referência. Tá bom? Você tem isso daqui como referência. É a abertura. Então você teria 360 fatias, que é o referencial que ele está tomando de ângulo. O símbolo está aqui descrito. Vamos voltar lá para a apostila?
O ângulo, como eu estou dizendo para vocês, ele tem um símbolo também, que é um símbolo parecido com o do plano, que geralmente se usa o quê? Letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama. Mas o que vocês vão encontrar na maioria dos livros aqui é essa letrinha aqui chamada o quê? Teta. Tá bom? Ah, eu posso usar alfa? Pode. Tá bom? Pode usar beta? Também usa beta. Se vocês colocarem, tá em IAs para estudar isso, se vocês pegarem os livros, geralmente são essas três letras, teta, alfa e beta, que é o descrito. Tá bom? De novo. E como é que eu sei, professor, que lá no meu contexto ele está fazendo referência a um ângulo feito por dois segmentos, ó, ou duas semirretas? Tá aqui, ó. Ele dá a origem, coloca sempre a origem no centro e escreve de duas formas, ó. Ou as duas semirretas, tá vendo? Ó? A, O, depois do O até o B, e coloca ó, o acento circunflexo na letra central, que essa letra central aqui ó, é o vértice, ou ele faz como se estivesse desenhando um ângulozinho pequenininho aqui e bota as três letras, bota sempre a letra em comum no centro e as outras duas na ponta. Ah, professor, e se eu tivesse posto BOA? Qual é a diferença da distância da sua pessoa para mim e da minha pessoa para você? Nenhuma. Do mesmo jeito. A ordem aqui geralmente se coloca de novo. A letra em comum que marca o vértice, bota no centro, e você que diz de onde para onde. Fulano, vem aqui. Não, vem para cá com a mesma distância. Pronto, é isso, o do ângulo. A descrição é como eu disse para vocês, ó, tá aqui, ó. Ele divide a circunferência em 360 fatias, tá vendo? Cada fatia dessa tem um arco que tem o quê? Um grauzinho. Aí, se um arco ocupa um oitavo da circunferência, o que é um oitavo? Significa que eu peguei uma parcela ó, do todo e peguei 8 delas. No caso, na conta aqui, ó, um oitavo do arco aqui todo, ó, ou seja, se tudo é 360, um oitavo dele é 45. Então, 45 graus é um oitavo total da circunferência, tá bom? Como é que eu designo arco? Você coloca o acento circunflexo ó, em cima das letras. Lembra que eu disse a vocês, ó? Professor, se eu não tiver a direção para seguir, ó, o arco, ele vai considerar sempre sendo o quê? A menor medida de distância entre os dois pontos que você está marcando. No caso aqui, A e B, tá vendo? Ó? Aqui eu não preciso dizer, ó, arco A, X, B ou A, Y, B. Porque a menor distância, então, vai de A para B. E para que eu diga que eu estou mexendo com arco, olha o acento circunflexo em cima das letras. Tá vendo? Essa é a referência. Então, esse arco gerado pelo ângulo de 45 graus, ou seja, a distância de A até B, que é um pedacinho de um disco, é gerado por esse ângulo aqui de 45. Você tem, na medida dos ângulos, os chamados ângulos congruentes. Ângulo congruente nada mais é do que ângulos que designam que têm a mesma medida. O ângulo AOB tem a mesma medida do ângulo CPD. Tá vendo? E eu ainda botei as duas referências junto aqui, ó, para terminar de fazer a bagaceira. Tanto o acento circunflexo aqui, ó, para dizer que eu estou mexendo com quem? Com ângulo, quanto a designação aqui, ó, como se fosse uma pequena abertura, um L tortinho. Tá bom? Ah, ângulos congruentes é isso. Professor, onde é que eu vejo isso? Olha para a esquina da porta da tua casa, olha para as esquinas da televisão. Tá bom? Se você abrir os dedos, faz um V de vitória na tua mão. Agora abre o V de vitória na outra. Vê se a abertura dos teus dedos basicamente não é a mesma. Logo, cada V de vitória na sua mão é o quê? Um ângulo congruente. Só isso. É difícil, né? Nossa, é difícil demais. Tem outro tipo de ângulo, professor? Tem sim. Tá? Deixando claro o seguinte, ó. Aí se eu pegar duas retas aqui, ó. Veja que o O aqui é referência de centro ou de vértice de 4 semirretas. OA, OB, OC e OD.
Logo aqui, se eu for pegar a cada duas semirretas, ó, eu tenho um ângulo. O ângulo da semirreta AOC, um ângulo da reta COB, BOD, DOA ou AOD, tanto faz indo como voltando, é a mesma coisa. E tem algumas situações, ó, daqui, que acontece o seguinte, ó. No A eu tenho ângulos congruentes, gerados por quê? Por imagens distintas, e aqui eu tenho ângulos congruentes gerados por retas concorrentes. Tá vendo? Pronto. O detalhe é o seguinte, ó, cuidado na observação aqui, ó. Os ângulos congruentes gerados por retas concorrentes são 2 a 2 iguais. Como assim, ó? Vocês vejam que eu tenho dois ângulos alfa e dois ângulos beta. Tá? Porque eles são gerados por quê? Retas concorrentes. Depois eu vou pedir a vocês que tenham cuidado aqui. Se ele falar semi-reta, aí você precisa ter cuidado, eu vou mostrar o desenho. Tá bom? O porquê do cuidado. Então, ó, você vê aqui, ó, como eu disse para vocês, as ideias. Olha, se eu não falasse que eram retas e sim semi-retas, olha o que poderia acontecer. Vou marcar inicialmente aqui um ponto central, tá bom? Só para a gente ter referência. Tá bom? Não precisa ser bonitinho, não. Aí, desse ponto de referência aqui, eu vou fazer, ó, semi-retas. Eu vou apontar aqui, ó. Na primeira, eu poderia ter a semi-reta daqui, ó, seguindo na direção que está ali. Aí eu vou fazer outra agora. Olha outra semi-reta aqui. Vou fazer outra, ó. Tá vendo? Semi-retas, elas podem ter um mesmo início, mas não necessariamente elas vão apontar na mesma direção. Tá vendo? Então, para cada uma delas eu tenho um ângulo. Ó. Aqui eu tenho um ângulo. Tá? Aqui eu tenho outro ângulo. Eu tenho outro ângulo aqui. Oi, eu dou aqui. Espera aí que o pessoal aqui tá meio enrolado. Agora tá parecendo um meme. Vamos pra cá. Pagar aqui. Pronto. Tá, vamos desenhar aqui. Tá, vamos lá. Pedacinho aqui. Eu tenho outro ângulo aqui. Ah, professor, o ângulo daqui de cima é diferente aqui de baixo? Não, nenhum. Você pode desenhar ele aqui, ó. É tudo a mesma coisa. Tudinho a mesma coisa aqui, ó. Tudo isso aqui tem a mesma distância daqui de baixo. O ângulo é o mesmo. Tá bom? Só que a gente pega geralmente a parte mais curta, né? Que a gente não é besta. Ó, eu vou diferenciando. Ó. Tá vendo? Para cada uma, duas semi-retas aqui, eu tenho um ângulo em comum. Tá bom? Um ângulo em comum não, tem um ângulo. Então aqui eu posso sair distribuindo letra aqui, ó. Aqui é alfa, aqui é beta, aqui é teta, tá? Aqui é gama. Pronto, é só distribuir aí. Então, cuidado nas referências. Beleza? Vamos voltar lá para a apostila. É isso que está sendo dito aqui, tá bom? Cuidado. Se for por retas, você tem ângulos 2 a 2, ó, iguais. Você tem a classificação dos ângulos basicamente em três tipos. Primeiro, um que se chama agudo. Agudo é quando você abre o ângulo com um grau que vale entre zero. Se é o grau zero, significa que você não começou a fazer ângulo nenhum. E 90 é um ângulo que você faz perto da medida, tá bom? De fazer um ângulo de quê? Tipo um desenho, desenhar um Lzinho. Tá bom? O ângulo de 90 é isso. Se for maior do que zero e menor do que 90, você chama agudo. E se for maior do que 90, professor? Tá? Se for igual a 90, esqueci, eu pulei isso, me perdoe. Se for igual a 90, você chama ele de ângulo reto. Por que será que eu vou chamar ele de ângulo reto? Porque ele fica bem retinho. Ele não faz uma curvinha. Ele fica bem retinho. Bonitinho todo, parece uma caixa.
E se for maior do que 90, mais menor do que 180, tá bom? A gente chama ele de ângulo obtuso. O que é um ângulo de 180, pessoal? Se eu dividir uma pizza, tá bom? Em 360 pedaços, os 180 primeiros pedaços, ou seja, eu vou pegar só metade das fatias, e quando eu pegar essa metade, eu vou fazer o quê? Um desenho em linha reta. E aí eu tenho um ângulo o quê? Obtuso, se está 90, 180. E se ele tiver retinho, professor, fazendo um ângulo de 180, eu já disse para vocês que é chamado o quê? Ângulo raso, ou meia volta. O ângulo, pessoal, é medido sempre pela menor abertura. O que é que eu quero dizer com isso? Vou pegar o desenho para vocês entenderem. A referência aqui é o seguinte, pessoal. Você sempre vai pegar a menor medida. Digamos que você vai pegar aqui, ó, do A até o B. A não ser que ele te diga uma coisa diferente, você sempre vai pegar a menor medida, ou seja, essa daqui, ó, na hora de fazer as contas. Você nunca vai pegar a medida maior, que no caso seria, ó, passando pelo outro lado. Tá bom? O ângulo sempre vai ser a menor medida, sempre, nunca a maior. A não ser que ele te diga que você vai pegar essa área aqui externa, porque os ângulos vão se dividir em 4 pedaços. Ou seja, de 0, tá bom? Vamos pegar o ângulo, teto. De 0 até 90. O ângulo ser exatamente igual a 90. O ângulo está entre 90. Deixa eu botar aqui, ó. Medida em graus. Esse símbolozinho aqui, ó. Essa bolinha aqui, tá valendo. Está entre 90 e 180. Tá? Ou então, ser exatamente igual a 180. Agudo, reto, obtuso e raso. Independente da figura. Antes do L, agudo. No L, reto. Depois do L, obtuso. Fez uma linha reta, agudo. Como foi a história, homem? Agudo não. Perdoe, raso. Tá? Lá vai eu com agudo. Tá bom. Vamos voltar para a apostila. Relações entre dois ângulos. Você pode ter ângulos que se chamam consecutivos, ou seja, o que é uma coisa consecutiva, pessoal? Uma vem depois da outra. Tá bom? O ângulo consecutivo são dois ângulos que estão um após o outro. Ó. Um ângulozinho aqui menor, o beta, e o outro, o gama. Um é consecutivo ao outro. Tá vendo? Tem o ângulozinho beta e o gama daqui de baixo. Só que eles têm como referência, ó, os dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice. Tá vendo? E compartilham um lado comum. Qual é o lado entre o ângulo beta e o alfa? OA. Um ângulo tem, ó, o AOB e o outro ângulo AOC. O de verde aqui tem o AOC e o de roxo AOB. Ângulos adjacentes são ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum, tá vendo? A primeira parte, tanto o alfa quanto o beta, tem uma partezinha em comum, ó. Vocês veem que tanto a parte verde quanto a roxa estão numa parte comum. Já na parte adjacente, não. Cada um está no seu quadrado. Cada um está no seu pedacinho. Então o beta é dono do pedaço dele e o alfa é dono do pedaço dele. Um vizinho não invade a casa do outro. Se os ângulos são assim, eles são chamados de quê? Adjacentes. Ambos também têm um lado, tá bom? Compartilham uma semi-reta divisória. Ou seja, tanto consecutivo quanto adjacente, eles têm uma reta em comum, uma semi-reta em comum. Qual é a diferença? Consecutivo, tá? Eles começam no mesmo ponto, só que um vai além do outro. Adjacente não, ó. Cada um fica do seu lado da cerca. Quanto à soma de duas medidas, ó, ângulos complementares. Quando um ângulo complementa outro. O que é uma pessoa ali complementar? Diga aí para mim. O que é que você entende por complementar? Uma pessoa complementa a outra.
Ou seja, uma pessoa te traz coisas que você não tem, por isso ela te complementa. Ângulo é a mesma coisa. Então, ângulos complementares são dois ângulos que um complementa o outro. E a soma deles, tá bom? Vai ser da seguinte maneira, ó. Se você pegar nos ângulos complementares, olha lá, eu tenho que ajeitar a apostila, tá? Porque ficou com um símbolozinho aqui meio estranho, mas eu ajeito para vocês. Tá vendo, ó? Se você somar o ângulo alfa com beta, tá vendo que ele vai formar tipo a figura de um L? Logo, a soma desses dois ângulos complementares forma um ângulo de quê? 90 graus. E se for suplementar, complementar gera um ângulo de 90. E suplementar faz a mesma ideia, só que agora com um ângulo de 180. Como é que você vê isso? Isso aqui, ó. É fácil. Pega as partes do teu corpo, ó. Parte do tronco e do braço. Vai abrindo, ó. Até aqui, nessa meia altura aqui, tá entre seu braço e a parte do seu tronco, você tem um ângulo quê? Complementar. Se apontar ó, de baixo até em cima, tá torto, mas tá ali, ó. Tá bom? O que é que você tem? Suplementar. Suplemento, danado, suplemento valem! Pra ficar fortinho, mano. Tá certo? Vamos voltar para a apostila. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, nada mais vão ser do que, ó, a propriedade crucial é, eles possuem o vértice em comum. São sempre iguais, ou seja, congruentes. Ângulos opostos pelo vértice, ou seja, você vai ter o ângulos com vértice em comum, mas eles têm a mesma medida, que é aquela história do quê? Duas retas se tocando. Por que isso acontece? Ó? Se dois ângulos alfa e beta são opostos pelo vértice e compartilham um ângulo vizinho, ó, nota que tanto a soma de um quanto o outro vai dar 180. Então, ângulos opostos pelo vértice é essa ideia aqui que a gente viu ó, anteriormente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Tá vendo? O ângulo AOD é oposto ao ângulo BOC. Eles são opostos pelo vértice. Tá vendo? Ó? Tem a mesma medida. O ângulo AOC tem a mesma medida do ângulo BOD. São opostos pelo vértice. Tá bom? Então, dificuldade aí zero. Vamos voltando. Aí você tem uma ideia do seguinte: bissetriz. Sim, só para essa parte aqui de baixo, aqui, ó. Para concluir, seria o seguinte, ó. O que é que isso aqui tem a ver, ó? Na ideia do ângulo oposto pelo vértice, lá no desenho. Oi? Lá na figurinha, está oposto pelo vértice. Se você pegar ó, o D e o C, alfa com beta dá quanto? 180. Alfa com beta dá o quê? 180. Ângulos opostos pelo vértice. Tem um outro ângulo que, quando somar com cada um deles, vai dar o quê? 180. Ó. A, O, B dá 180. D, O, C dá 180. Bom? Bissetriz. Bissetriz nada mais é do que quando você divide o ângulo no meio. Ou seja, você divide ele em dois pedaços iguais. O nome disso é bissetriz. Ah, ele cortou, ficou dois ângulos divididos no meiozinho. O nome disso é bissetriz. Só isso. Não tem que não complica a minha vida, pelo amor de Deus, só decora. Bissetriz, dividir um ângulo no meio. Ponto. Tá? Temos aqui, ó, uma ideia. Se eu pegar um ângulo de 60 graus e passar a bissetriz dele, então vai ficar metade de 60, 30. Então, 2 de 30. As bissetrizes de dois ângulos opostos pelo vértice são elas próprias semirretas opostas. Pega lá o desenho e quando você dividir dois ângulos opostos, um oposto ao outro, um está no contrário do outro, quando você passar pelo meio, você vai ter o quê? A bissetriz. Pega lá. Se vocês não entenderem isso daqui, me perguntam. Eu vou deixar isso daí para vocês pesquisarem. Tentar entender, porque vocês também precisam imaginar um pouquinho. Se vocês não tiverem imaginação, não conseguem entender geometria. A dica de ouro é o seguinte: ó, o complemento de um ângulo é você pegar ó,
90 menos x. Lembra que ângulos complementares, a soma dá 90. Então, o complementar de um ângulo é 90 menos ele. E o suplementar de um ângulo é o quê? 180 menos ele. Por quê? Ângulos suplementares, a soma dá 180. Logo, o suplemento do ângulo x é... Quanto é que falta? Na verdade, a pergunta aqui de complementar e suplementar é: quanto falta para chegar em 90? Isso é o complementar de um ângulo. Quanto falta para chegar em 180? Isso é o suplementar de um ângulo. Todo esse contexto que eu falei para vocês aqui está presente, ó, nessas referências que aí estão, tá bom? E vamos pegar alguns exemplos. Tem isso no Enem, professor? Tem essa história de ângulo, só assim essas besteirinhas, esses detalhezinhos. Cristinha? Tem. E não só em questões que envolvem matemática, mas também questões que envolvem física, pessoal. Então, vocês precisam saber disso daqui, não só para fazer contas de matemática, mas sim de física. Deixa eu mostrar a vocês. Olha lá, questão 111, Enem 2022. Olha que boa essa questão. Olha como é uma questão de detalhe técnico, que quando você vai parar para tirar o técnico e vai falar casualmente, você vai dizer, ah, é só isso. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. De novo, um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. O que foi que ele disse aí? Não estou entendendo nada. Vou mostrar no desenho o que é que ele fez. Ele diz: um pai pega dois segmentos iguais e paralelos de uma corda. Segmento é o que? Um pedaço de reta. O que ele está dizendo ali, ele pegou dois pedaços de corda do mesmo tamanho. Para fixar isso onde? Numa barra horizontal. Isso significa que a barra está assim, ó. Oi? Peraí. Só dá uma melhorada aí. Essa sua barrinha aí não está muito boa, não, professor. Melhora. Tá? Ele pegou uma barra aqui horizontal. Pegou esses dois pedaços de corda e amarrou aqui, ó. Para juntar onde? Aí ele faz num pedaço plano que ele pegou, fez, botou isso amarrado num pedaço de madeira. Olha a instrução técnica e quando eu falo isso de forma natural. Isso é só dizendo que pegou dois pedaços de corda do mesmo tamanho, amarrou num pedaço, ó, numa barrinha de ferro, ou seja, num galho de árvore e botou um pedaço de madeira embaixo como assento. Pronto, foi isso que ele fez. Linguagem técnica, tá bom? Para fazer uma questão voltada aqui à física. E quando você entende a linguagem matemática, você deixa de pensar naquilo que é mais difícil e passa a ver isso como natural. Volta lá para a questão, professor. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Meu amigo, isso significa que o pai está jogando a criança fica literalmente fazendo um L com o solo. Tá certo? A vertical é literalmente a barra no sentido de um poste. Se ele está fazendo um ângulo de 90 graus, literalmente o pai está fazendo um L no balançar. Imagina o desespero da criança, que está uma hora, as costas dele estão totalmente voltadas para o chão, e na outra é como se você estivesse na canoa. Nas canoas que a gente faz no passeio, sentado na última banca. Quando você está lá, quando você olha em linha reta, você vê o solo. Pronto, é isso que a criança está vendo no balanço. Linguagem técnica e linguagem natural para entender. A outra, ó, ele bota, ó, Copa do Mundo, vamos pegar aqui, ó. Num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura. O ponto Q1 representa a posição de um jogador que está com a bola. Os pontos Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6 também indicam posições de jogadores da mesma equipe. E os pontos A e B indicam os pés da trave mais próxima dele. Então tá aqui, simplesmente, ó, A e B são as traves. O jogador Q1 está aqui com a bola. Ele tem toda essa visão para meter a bola. Ou ele vai meter aqui no cantinho rasteiro, ou vai tentar dar aquela bola curvada que mata o goleiro. Certo? No momento da partida, retratado, o jogador Q1 tem
A posse de bola, que sempre passa, que será passada. Eita! O português aqui foi embora, foi pro saco. Estou emocionado. E será passada para um dos outros jogadores das posições Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6, cujo ângulo AQB tenha a mesma medida do ângulo alfa. Ou seja, a bola que esse jogador aqui vai passar tem que formar, ó, quando eu passar duas linhas ligando o Q até A e B, tem que formar um ângulo parecido. Então, como é que eu vou formar esse ângulo? Eu preciso saber desenhar a reta, eu preciso imaginar por onde a reta vai passar. De modo aqui, como eu disse, as mesmas distâncias. Ó. Se eu tirar o valor de Q1 para Q2, veja que eu não vou ter o mesmo ângulo, ó, vai ter outra abertura. Se eu tirar Q2 para Q5, ó, também vai ter outra abertura. Q1 para Q6 vai ter outra. O desenho, e aí depois eu mostro a vocês bem direitinho, seria o correto o ângulo formado por Q3. Porque imagina, para que ele forme o mesmo ângulo, seria a bola bater na trave e voltar em linha reta, como uma jogada de sinuca. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Isso, como é que eu pego? Ó? Então, essa reta, ó, BQ1, ela deve ser reposicionada. E no reposicionar dela, girando aqui, só teria uma outra posição, que seria quem? Esse valor de Q3. Tá? Ou então, se você quer comprar um aparelho digital para botar na tua casa. Você quer fazer por segurança. Só que aqui, ó, você tem uma medida de ângulo, que é a cobertura do teu sensor. Você tem uma área que ele vai cobrir, ó. Essa areazinha aqui da borda é o arco do círculo. E essa região pintada de azul aqui dentro, ele vai possuir o quê? Uma área que a gente vai aprender mais lá na frente. Então, eu preciso saber o que é o arco, eu preciso saber o ângulo formado para calcular a área. Então, não tem como eu fazer uma conta se eu não entendo nada disso. São questões do Enem, ó, 22, 23 e 24. Tá vendo? Princípio básico de conhecimento de ângulos, de reta, de disco, de arco, é fundamental para que eu consiga responder questões de matemática. Mas além de eu compreender a linguagem técnica, eu preciso entender só o detalhe, né? O que é que isso tem a ver com o meu dia a dia? Quando você para de só falar a linguagem técnica e faz isso do teu dia a dia, a compreensão é melhor. Vamos voltar para mim. Sendo assim, eu não tenho mais nada o que falar por enquanto, tá? E a partir da próxima aula, seja ela presencial ou por aqui, a gente vai começar realmente a fazer questões de vestibular e de contextos mais rápidos. Vejam, eu estou só mostrando a vocês o que vocês precisam ter como base. Tendo essas histórias como base, esses contextos como base, o próximo passo é fazer o quê? Aprender como escrever. E aí, eu escrevendo, ó, eu já sei que é um ângulo, já sei como desenhar a reta, tal, 2 segundos, tá. Mesma coisa do movimento do carro. Eu já sei para onde ele vai, direita, esquerda, só que eu tenho que imaginar. E isso eu preciso de vocês. Não há como. Se eu pedir a vocês que imaginem uma caixa, eu preciso que vocês imaginem uma caixa. Se vocês não sabem imaginar uma caixa, não tem como fazer contexto geométrico. Se eu pedir a vocês que imaginem um disco, vocês têm que ter imaginação de um disco. Se eu pedir uma reta passando, vocês têm que ter uma ideia de reta. Se eu disser, ó, a minha direção mudou de frente para trás, você tem que compreender que se seu campo de visão, ó, o meu campo de visão olhando para frente, vocês estão olhando para a tela, tá bom? Na tela que vocês estão olhando, tem um referencial de direita e esquerda, tá bom? Direita e esquerda, no referencial da tela que vocês estão olhando. Mas o sentido contrário de imagem, ó, se eu virar de costa, minha direita que era para cá, agora está para onde? Para cá. Minha esquerda que antes era para cá, está para cá. Eu não sei se esse áudio ficou legal, que o idiota falou. Perdoe, tá bom? Mas é isso. Então preciso que vocês tenham imaginação. Vocês têm imaginação e muita coisa.
Agora, eu preciso que vocês tenham imaginação do seu dia a dia. E quando eu pedir imaginação de uma caixa, de alguma coisa, você tem tudo ao teu redor que te mostra isso. Tudo! A tua sala é uma caixa gigante. A porta é um quadrado ou um retângulo gigante. A tampinha da tua caneta é um ponto, ou um círculo, ou um disco. Se alguém pedir um disco, peraí, disco, é isso aqui. Olha para as coisas, tenha imagem na cabeça de vocês. Porque a partir da próxima aula, com esse contexto básico, a gente começa a resolver as questões. Beleza? Sendo assim, se eu não tenho mais nada do que falar, meu nome é Fui!